Oi, amores de mami! Hoje eu estou aqui para gravar mais um Marisa Responde e hoje com o Papi. Oi, pessoal! E nós vamos falar sobre a Itália. Bom, gente, vocês mandaram várias perguntinhas sobre curiosidades da Itália e nós vamos responder para vocês. Adriana Stresch Vasconcelos pergunta: é cansativo para vocês? Tenho a mesma idade que vocês e me sinto muito cansada quando faço várias cidades. Qual o segredo? O segredo é se preparar antes. A gente fez 8 meses de academia bem feitinhas, né? Agora que a gente tá indo. Mas a gente fez 8 meses de academia e isso ajudou bastante. Eu tô com 57 anos e o Papi tá com 61, mas a gente tem bastante pique, né? Ou fazer caminhada, se não puder ir na academia, vai andar bastante. Foi um preparo e a gente gosta de fazer várias cidades. Então a gente pensa assim, nós estamos gastando em euro, então a gente tem que aproveitar tudo, aproveitar todos os minutos. A Natália Bordotti pergunta: como são as estradas na Itália? É gostoso dirigir por lá? As autoestradas são boas, todas as estradas, até as pequenas estradas são um asfalto bom, são algumas estreitas, outras normais, é tranquilo dirigir lá. Achei muito boas as estradas. Eu esperava que todo mundo falasse, não pode alugar carro grande na Itália, porque não dá, porque... Não, as estradas... Algumas regiões sim, né? Mas poucas. Bem poucas. E lógico que nos centros urbanos, que você nem pode entrar de carro. Você tem que estacionar fora da cidade e andar a pé. Mas foi muito bom de dirigir por lá, a gente gostou bastante. Não pediram a nossa carta internacional, mas a gente tinha e tava na mala, ainda bem que ele não pediu, porque nós estávamos no meio da mala, mas disse que se um guarda para, ele exige a carteira internacional, mas a gente não foi parado, então não precisou. Mas a gente tinha, né, amor? A gente não, você tinha, eu não tenho. Belas Inspirações pergunta: o que não curtiram nos costumes italianos? Quando a gente viaja, a gente tem que estar aberto a aprender os costumes dele, as culturas deles. Mas o que a gente estranhou no começo, depois a gente ficou acostumado, é que eles falam tão brigando, parece que eles estão brigando, ou no telefone, ou um sentado de frente com o outro na mesa. Eles falam alto, parece que estão brigando, mas é... Mas eles são estressados, assim, né? Uma cultura bem, assim, briguenta. Mas depois a gente até acostumou com os caspita. Como é que era outro que a gente falava toda hora também? Cazzo! Eles são muito engraçados. Mas, de boa. A mesma pessoa, Belas Inspirações, vocês se hospedaram em quantos hotéis? Nós nos hospedamos em 8 hotéis durante os 33 dias. A gente ficou em Milão, Veneza, Firenze, Bari, Herculano, Capri e Roma. A gente ficou em 8 hotéis e a gente planejou a viagem assim. Se a cidade que a gente queria visitar era até 2 horas, a gente não trocava de cidade. A gente preferia ir e voltar pro hotel do que ficar carregando mala, fechando mala. O check-in sempre tem que acontecer até as 11, o check-out, quer dizer, e o check-in só depois das 2 da tarde, então a gente não queria perder esse tempo. Em Herculano, que foi um hotel bem bacana que a gente ficou, a gente ficou lá por 7 noites e nós fomos para Capri com uma malinha de mão, com uma mochilinha, e deixamos nossas coisas lá em Herculano. Foi uma boa, né? Porque a gente foi com comodidade, só com uma mochila. Fomos de transporte, não, o nosso carro. Nós fomos pegamos um táxi, pegamos um barco, foi super tranquilo de atravessar para Capri por Herculano, que a gente aprendeu no segundo dia, que a gente foi no primeiro dia a gente foi lá para baixo, em Sorrento, deixamos o carro no estacionamento, gastamos uma nota de estacionamento, foi 40 euros,
e mais o transporte. E em Herculano foi bem mais fácil fazer esse transporte. E aí a gente foi com a mochilinha. Chegou lá em Capri, a gente ia ficar uma noite só, né? No hotel. E a gente gostou tanto que eu entrei lá no hotéis.com e reservei mais uma diária, só que em outro hotel, porque o nosso hotel estava muito caro naquele dia. Né, a gente tinha ficado num hotel, mas o outro hotel foi top, né? Porque ele era bem de frente assim pro mar e quem assistiu os vídeos era muito simples, mas era bem de frente pro mar. A gente gostou muito. É a mesma pessoa. Qual a próxima viagem como essa novamente? Bom, a gente quer fazer esse ano, né, o próximo ano agora, mais uma corrida de Fórmula 1. Então a gente ainda está escolhendo. Provavelmente a gente vai fazer Spa-Francorchamps na Bélgica, e aí a gente vai fazer ali a região. A gente ainda não sabe, porque tem alguns planos, tem algumas coisas que vão acontecer no decorrer do ano, que nós vamos ter que encaixar a viagem para a gente não perder. Ou mudar de corrida, né? A gente não sabe. Então assim que a gente tiver um calendário... Antecipar ou prorrogar. Pois é, pior que antecipar é temporada de verão, de agosto, é caro. Vamos ver. A gente tá estudando, mas a gente vai fazer outra de 40 dias, né, meu bem? Qual local não voltariam e qual voltariam com certeza? Pergunta a Camila Leitão. Eu tenho os meus. Como você não voltaria? Eu não voltaria para Nápoles. Nem conhecemos. Nem conhecemos Nápoles, porque tinha tanto lixo na rua, tanta montanha de lixo. Eu já voltaria para conhecer. Eu não conheci de carro e passamos de carro muito assim, rápido. Muito rápido, mas eu não gostei da região não. Agora, qual eu voltaria? Eu queria ter feito o sul da Itália, mais bem feito. A gente foi para Bari 2 dias, muito corrido, né? Queríamos ter conhecido um monte de cidades muitas cidades descendo. Muitas cidades de praia que indicaram pra gente, mas a gente não tinha mais tempo. Cinque que nós tentamos, mas não deu. Capri, maravilhoso, minha preferida da vida. Eu voltaria com certeza para Capri. Achei muito lindo. Mas nós queríamos ter feito o sul da Itália mais caprichado, assim, mais detalhado e tal. A Nádia Santos 167 pergunta: você falou que o pedágio das estradas é muito caro. Caro quanto em reais? Italiano é sempre educado com o turista, tem paciência para quem não sabe a língua. Vocês faziam 3 refeições por dia? Quanto mais ou menos se gasta para comer? Bom, Nádia, as estradas elas são pedagiadas, muito organizadas. Toda estrada que você pega, você entra na estrada, você tira o ticket. Quando você sai, eu acho que ele calcula por quilômetro rodado, rodou, e né? E aí você paga o trajeto que você percorreu, o trajeto que você usou da estrada. Era assim... não 2 euros, depende do lugar. A maioria era 8 euros, que hoje daria 5 vezes 4, 40, né? Daria 40 reais. Mas era pouco trecho que você andava, já pagava 8 euros. Em alguns estados eram 2 euros. O mais caro que a gente pagou foi 16 euros, que a gente andou bastante na estrada. Foi de Milão para Veneza, acho, né? Não, eu acho que foi de Herculano para Roma. Que a gente gastou 16 euros. Porque era bastante distante e tudo. Mas não é que era caro que é o nosso dinheiro que não vale nada. Convertendo para o nosso mercado. Nós fazíamos 3 refeições por dia? Não, nós não fazíamos 3 refeições por dia, porque era muito caro pra gente almoçar. Nós ficamos 33 dias e se a gente almoçasse e jantasse, a gente ia gastar o dobro do que a gente gastou. Então a gente mais ou menos gastava 40 euros por refeição. Na média, e a gente não almoçava, a gente tomava um bom café da manhã, levávamos uma fruta do hotel com a gente, paramos no mercado, comprávamos amendoim castanha era a nossa sobrevivência, né? E a gente jantava, porque era muito caro, então a nossa meta era gastar 40 euros por refeição, ou 40 euros por dia. Restaurantes mais caros, restaurantes mais baratos, mas na média a gente gastou 40 euros.
mas a gente comia comida. Se você optar por lanche, jovem, é muito mais fácil que a gente, né? Você optar por lanche, por pizza, não tomar vinho, Sim. era mais barato, né? Mas a gente optou fazer isso. A Deise Dutra pergunta: Marisa, você já conseguiu tirar o passaporte italiano do PAP? Eu gravei um vídeo esses dias atualizando como tirar passaporte italiano, já está no ar, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês. Mas a lei italiana mudou no meio do processo do PAP. Agora, para um marido herdar a cidadania da mulher, ele tem que ter 2 anos de casado, tudo bem, mas ele tem que falar e escrever e ler em italiano no nível B1, que é um nível bem avançado de italiano. Então tem que se submeter a uma prova para você conseguir a cidadania italiana. Nós desistimos, né, Papi? O Papi não tá com vontade de aprender italiano, então vamos continuar assim do jeito que tá. E a gente vai tentar tirar o português, né? Aí, aprender italiano até posso, mas a esse nível tem que escrever, falar tudo certinho, não dá. Não dá, nós só aprendemos o caspita, niente e tchau. Buongiorno, buonasera. Buongiorno e buonasera. Maluque Inshallah. O que os levou a escolher trilhar mais o norte e o resto do país? Não, nós não trilhamos mais o norte. O norte foi coincidência pela corrida de Monza, que é o norte. Então é perto de Milão. Então a gente ficou em Milão, fizemos, já que estava no norte, fizemos algumas regiões do norte. E descemos ao leste, né, para Veneza, e depois ao sul, até Bari, e do outro lado... Fizemos bastante, né? Nós andamos bastante. Nós andamos em quilômetros. Quanto foi? 4.600 quilômetros nós andamos de carro. A única cidade que a gente ficou sem o carro foi em Roma, que a gente devolveu o carro e ficou andando de andar de carro lá não compensa. De metrô. Até de ônibus nós andamos. Prendemos na marra, né, velho? Cida Evelyn Rodrigues pergunta: pretende voltar à Itália para conhecer outros lugares? Sim, nós pretendemos, mas não é tão já um dos nossos próximos destinos. Não, a gente tem tanto país que a gente não conhece, a gente só conhece as principais capitais da Europa, a gente conhece pouquíssimo. Então eu voltaria, mas não tão já. A não ser que apareça alguma viagem. Algum convite. Ela ainda pergunta: entre Portugal e Itália, qual recomenda mais para a lua de mel? Os dois têm as suas características. Se for para Algarve, que é lindo também, se for para cá, mas é um estilo um pouquinho diferente. Os dois lugares são caros. Acho que em Portugal um pouquinho menos. Eu acho Portugal mais barato. Para comer, extremamente mais barato do que Itália. Capri é caro. Portugal é mais barato para tudo. Capri, um macarrão que a gente pagava 10 euros em todos os restaurantes, em Capri custava 20, né? A cerveja era tudo quase o dobro do preço dos outros lugares. Capri foi muito caro. Então, se fosse para escolher entre Capri e Algarve, eu diria Algarve, porque é bem mais barato. E é bonito. É bonito também. A Fabi e a Nina acabaram de chegar de lá. Tem que ir no verão, lógico, né? Porque praia. A Gé Vilarinho pergunta: o que mais amam na Itália? O que nós mais amamos na Itália? Cada pedaço da Itália tinha sua particularidade. Por exemplo, a parte velha, né? Eu não sou muito de gostar das coisas velhas, mas era emocionante conhecer coisas que a gente via na Barça quando a gente era criança. Via na televisão, no cinema. Coliseu, como se chama aquele outro que eu fiquei emocionada? O Coliseu não. Panteão. O Panteão. Torre de Pisa. Torre de Pisa, que eu imaginava que ela era tão gigante assim, mas não era tão gigante. Mas coisas que a gente se via na época dos livros da escola, nas enciclopédias.
e você de repente tá lá e vê o Panteão, me deu uma emoção, era mais do que eu esperava, assim, eu achei super bonito. E Coliseu, né? Coliseu, deu uma sensação de, nossa, tô aqui, sabe? Essa sensação, assim. Mas de lindo mesmo, assim, das cidades antigas, eu gostei de algumas cidadezinhas. Cinque Terre, não fomos Cinque Terre. Mas Assis. Assis, bonitinho, Assis, uma gracinha, Assis. Cortona, bonitinha a cidade. San Gimignano. Todas as cidades que eram medievais, muradas, são bem conservadas, são bonitinhas. E aquela cidade que a gente foi, que só tem 100 habitantes? Ai, que lindinha! Foi na Toscana. É uma cidade... Todas que eu falei, menos... Não, todas toscanas. Uma cidade alta, que você sobe de carro e chega lá numa cidadezinha bem pequenininha, que só tem 100 habitantes. Não é 100 mil, é 100 mesmo. 99, talvez, 98, porque só tinha velhinhos, né, bem? E era bonitinha a cidade, bem bonitinha, a gente gostou bastante. A Kelly Lima 9 pergunta: a viagem fica muito cara? Como economizar? Olha, Kelly, fica muito cara mesmo. Nós gastamos mais ou menos uns 15, 16 mil reais de hotel, que a gente ficou num hotel na faixa de 500 reais, assim. Então eu escolhi hotéis 4 estrelas, uns eram 600, outros eram 300, outros eram 400, dependia da localização. Quando era mais afastado, nós ficamos num Hilton em Veneza Mestre, que é fora do centro de Veneza, que ele era muito bom e extremamente mais barato do que um hotel 3 estrelas dentro de Veneza. Então a gente optou por gastar 500 reais por hotel, mas dá para gastar menos. Tem os hotéis mais simples, os hotéis mais distantes e os hostel. A gente não quis, a gente quis fazer uma viagem top mesmo. Tem gente que pode alugar casa, apartamento também. Você vai ficar mais... Vai ser mais barato também. Não quisemos. E assim, a viagem, como economizar? Para comer, por exemplo, eu não fazia questão de comer comida. Por mim, eu comia um lanche e assim, tem gente que vive para comer e tem gente que come para viver. Eu sou do tipo que como para viver, não faço questão de comida. Mas o Papi, ele ficava assim: eu não trabalhei minha vida inteira. Não, nós jantamos tudo. Eu não trabalhei minha vida inteira para economizar em comida. Então, na opinião dele, a gente tinha que jantar. Eu economizaria e gastaria com outra coisa. Mas não, a gente comeu, a gente jantou todos os dias comida mesmo. No caso, macarrão. Mas a gente não optou por comer pizza e essas coisas, que dá sim para economizar. E dá também para ir no mercado. Panini, são os lanches. Os paninis. Dá também para ir no mercado, comprar comida no mercado e pular uma refeição ou outra. Dá sim para economizar. Mas a gente está numa faixa etária que a gente está folgado. Lá na região do norte, em Turim e perto de Milão, né? Tinha uma rede de galeto, você comprava meio galeto, que era frango, né? E era barato também. Não tem as redes, só lá em cima, não tem as redes nos outros lugares, assim. Você não acha um McDonald's na Itália, só nos grandes mesmo, Milão. Não tem muitas redes, nem hambúrguer mesmo. Não, são tudo restaurantes caseiros de italianos, que é só aquela unidade, só aquele restaurante, e muito restaurante. Não dá pra passar fome não, porque é um restaurante do lado do outro, né? Mas a gente comeu bem lá em alguns, assim, seletos restaurantes que deu pra dizer que a comida era boa. Que fora isso, eu não achei a comida tão fantástica como eu esperava que fosse. Acho que a cidade, acho que pra gente que mora em São Paulo, que tem milhões de opções de restaurantes italianos e de outras variedades de comida, não achei que se come, nossa, em qualquer lugar da Itália se come bem. Não é verdade. Ela continua na Kelly Lima. Qual cidade e pontos turísticos vocês mais gostaram? Já falei aqui para outra pessoa, a gente gostou dos pontos turísticos, daqueles que a gente via nos estudos, nos nossos livros de história quando a gente era criança, nas Barças, porque era emocionante você ver que você estava ali de fato.
Mas de lugar mesmo, eu gostei das praias, tanto Bari, Polígono Del Mare, que fica em Bari, como Capri. Eu achei lindo, a gente passou em várias praias bonitas nesse trajeto, né? A Letrunin pergunta de onde são os meus óculos azuis. Ele é da Fendi, não tem nada a ver com a Itália, mas ele é da Fendi. Aliás, acho que a Fendi é uma marca italiana. Kelly Lima 9 de novo pergunta: parece que vocês só comeram macarrão. KKK. Não tinham muitas opções. Kelly, era caro, era muito caro, tipo uma carne, né? Teve um dia que a gente tá morrendo de vontade de comer carne. Nós gastamos, nesse dia que a gente pediu carne, a gente gastou 75 euros no jantar. E a carne era boa? Não era. Não. Lembra? Desse dia? A gente sofreu, né? E assim, tudo que você pedia, além do macarrão, passava de 40 euros. Então, para gastar 40 euros, era o macarrão e o vinho, ou o macarrão e a cerveja, que a gente tava muito calor, a gente tinha dia que a gente optava pela cerveja. Mas se você comesse a entrada, que era porque eles querem que te empurrar tudo, né? Então a água, eles já logo trazem uma garrafa d'água que custa 3, 5 euros, já deixa 3, 5 euros na garrafa. A água, a entrada, o prato do meio, que é a massa, e depois a carne, que eles fazem separado. E depois a sobremesa, você gastava 80 euros facinho, facinho. Então a gente não comia, porque era caro demais pra nós, entende? 80 euros vezes... Por pessoa. Não, a gente gastava 80 os dois, né? Se fosse comer mais do que a massa, mas 80 euros hoje, na nossa moeda de 5, dá 400 reais. Então comer 400 reais por dia, como eu disse, tem gente que vive para comer e tem gente que come para viver. Eu como para viver, pra mim tá bom demais. E a gente curtia aquele momento do restaurante, de tomar um vinho, de brindar, só com macarrão, porque era caro. Ela pergunta também o que nós não faríamos na viagem novamente. Arrependimentos. Eu não tive nenhum também. Curti todos os momentos. Eu acho que a única coisa que eu aumentaria um pouco, sem diminuir de outros lugares, eu aumentaria Bari, que eu achei que faltou. Descer mais, né? Eu achei que faltou conhecer uma cidadezinha ali do sul da Itália que eu fiquei. Aline Roller pergunta: oi Má, quanto mais ou menos vocês gastaram nesta viagem e qual local você mais gostou de conhecer? Aline, eu já respondi qual local eu mais gostei de conhecer, mas quanto nós gastamos nessa viagem? Nós fomos com milhas, a nossa passagem foi com milhas, então a gente gastaria, se a gente tivesse comprado a passagem, 7 mil reais de passagem, porque se você comprar com antecedência, você consegue pagar na faixa de 3.500 reais a passagem, mais ou menos. Nós usamos as nossas milhas, não gastamos com passagem. Nós gastamos 16 mil reais com hotéis e nós gastamos uns 8 mil reais com comida. Outra coisa que a gente gastou muito foram com os tickets de museus, de lugares assim que eu confesso que eu perdi. Igrejas, os pontos turísticos. Mas como a gente queria mostrar e fazer vídeo, a gente acabou entrando em lugares que eu talvez não entraria se fosse uma viagem normal sem vlogar. Mas a gente gastou bastante para ir nos lugares assim. Mas eu acho que somando assim, por baixo, sem a passagem, nós gastamos uns 40 mil reais, né? Por aí eu calculo. A Jaqueline Moreira pergunta: os hotéis foram reservados com antecedência ou vocês foram marcando durante a viagem? Nós reservamos com antecedência no hotéis.com. A gente reservou tudo no hotéis.com, parcelamos em 10 vezes no cartão, porque a gente já sabia o que a gente ia fazer. Quase deu tudo certo. Teve uma hospedagem que a gente antecipou, né? Saiu antes. Que a gente saiu um dia antes. A gente saiu um dia antes, a gente ia ficar 7 noites, a gente ficou 6 e a gente quis ir pra Bari, que foi ótimo, né? Essa decisão foi ótima. E o hotel devolveu o dinheiro pra gente. A gente nem esperava que o hotel fosse devolver, mas ele devolveu no nosso cartão
o valor da diária que a gente não usou. Foi muito interessante. Mas foi só isso que a gente errou. E lá em Herculano, a gente ficou 7 noites em Herculano e a gente foi pra Capri e a gente dormiu 2 noites em Capri. Então a gente pagou o hotel 2 vezes. Nós pagamos... O hotel de Herculano e o hotel de Capri. Porque a gente não saiu do hotel de Herculano. Porque a gente não ia pra Capri pra dormir. Depois que a gente pensou em ir pra Capri pra dormir, mas foi ótimo, porque a gente foi com a mochilinha pra Capri e tudo bem. E a gente reservou tudo no hotéis.com, gente. Como? Escolhemos pela faixa de preço, escolhemos pelas recomendações, pela nota do hotel. A gente olhava a localização no GPS, no mapa, no Google Maps, para ver quantos quilômetros ou qual era a distância. Então a gente ficou em alguns hotéis afastados que eram bons, com notas boas e bem mais barato do que a gente ficasse dentro de Firenze. Sim. Se a gente ficasse dentro de Milão mesmo. Se a gente ficasse dentro das capitais bem próximas, eram muito, muito mais caros. Então a gente ficava afastado, mas nem tanto afastado assim, Não, 20 quilômetros, nem isso. De Milão a gente ia para Milão de metrô, pegava o metrô pertinho do nosso hotel. Michele Freitas pergunta: imagino que foi o Papi quem estudou e montou o roteiro. Onde ele busca mais informações sobre o destino? Então eu busquei no YouTube, pessoas que foram para vários lugares da Itália, né, brasileiros, espanhóis, que deu para me entender, até em inglês eu via o lugar. E pelo Google Maps fui conhecendo as cidades, vendo os comentários. Sabe aquele map satélite também, que você vê os locais assim? Entra na rua, vai clicando. Ele dirigiu por essa Itália no Google Maps de ponta a ponta. Então foi ele que organizou e que planejou. Mas, como eu disse, os porteiros dos hotéis têm dicas ótimas. Sempre perguntem para eles o que mais eles recomendam que a gente deve fazer. Os concierges, porque olha, eles deram dicas que a gente não faria, não estava no nosso roteiro e que foram imperdíveis, concorda? Sim. Nossa, foram muitas dicas legais, né? Então ele assistiu muitos vídeos, assim como esse, como todos os que nós fizemos, ele assistiu muitos vídeos. A Poliana Oliveira Bar pergunta: Itália é linda, adoro massas, mas chega uma hora que cansa. Qual outra culinária vocês recomendariam de lá? Poliana, tem muita opção não. Ou você come massa, ou você come... risoto. Se for na região de praia, tem muito frutos do mar para quem gosta. Mas arroz, feijão, esquece, não tem. Não. Geisa Muruci: vocês ficam muito bem juntos, o que com certeza repetiriam nesta viagem? A gente repetiria tudo, Geisa, a gente amou, foi a primeira vez da gente na Itália, então se a gente fosse fazer de novo, eu não faria muitos lugares. Por exemplo, você já foi no Coliseu uma vez? Basta. Você já foi para Veneza uma vez? Basta. Porque novos lugares na Itália. Mas teriam lugares que eu voltaria, sim. Mas assim, nós temos planos de outros países, nós queremos conhecer outros destinos. Coisas de Denise. Marisa, fui pra Itália em agosto e acompanhei teus vídeos depois. Me conta, o que acharam dos preços de alimentos, restaurantes e hotéis? Não enjoaram de comer massa? Sentiram falta da comida brasileira? Qual foi a melhor compra durante a viagem? Como se organizaram financeiramente para a viagem? Beijos, adoro vocês. Nossa, quanta pergunta. Várias perguntas eu já tinha respondido aqui, né? Enjoamos de comer massa? Sim, a gente chegou uma hora que a gente fala, meu Deus, mas não tinha opção. Né? Mas a gente sentiu falta de um arroz e feijão, tanto é que eu liguei pra mama, escrevi pra mama no WhatsApp, falei: mama, a gente vai chegar aí na sua casa de manhã, a gente quer arroz, feijão, picanha, arroz, feijão, banana e picanha. Foi o que eu pedi pra minha mãe, batata frita. Foi o que a gente almoçou no primeiro dia que a gente chegou. E tudo era caro, porque o nosso dólar versus euro tá muito caro. Dólar não. Reais, né? Reais. Esse dólar versus euro tá mandando ali. Nosso real tava muito desvalorizado, tá muito desvalorizado até agora.
e a gente, tudo era caro, tudo era muito caro. Mas, por exemplo, a gente comprava água no mercado e a gente comprou uma garrafinha térmica na Decathlon, e essa garrafinha a gente enchia no hotel de gelo até a boca e a gente ia abastecendo com a garrafinha d'água. A gente economizou bastante, porque a água no mercado ela custava 60, 30, depende do 60 centavos, e na rua custava 2, 1, 4, depende do lugar, custava até 5 euros uma garrafinha. Então a gente economizou bastante. Então era caro, mas a gente tinha ciência de que era caro. E qual foi a melhor compra da viagem? Bom, gente, roupa eu não comprei nada. A única coisa que eu comprei, que foi uma extravagância que eu me dei de presente, que o papo me incentivou a comprar, foi a bolsa da Chanel, que eu levei 30 dias para tomar coragem. Não, pra achar também, né? Não, pra achar também, que eu queria dourada e não tinha. E aí foi a única compra da viagem, assim. Mas não comprei maquiagem, não comprei roupa, não comprei nada. Só porque era muito caro. A gente pegava uma camiseta e convertia, não compensava, né, Bey? Mas o melhor foi a garrafinha térmica. Mas o melhor foi a garrafinha térmica. Quais os perrengues que vocês passaram? A Iquatrim pergunta. A gente quase não passou perrengue. Só na chegada, né? Que o nosso chip não funcionava. O nosso chip não fazia ligação, e aí a gente precisava chamar a nossa locadora não era dentro do aeroporto. Você tinha que ligar para alguém vir te buscar. E eu não tive dúvida, eu fui lá no taxista e pedi para ele me emprestar o celular. Ele fez a ligação para mim, na verdade. Não, depois ele passou para eu falar, mas foi um perrengue só. E ele, eu vou cobrar 10 euros. Não foi? Mas assim, olha, dá pra se virar super bem com o inglês. Sem o inglês daria pra se virar bem? Não sei, porque a gente não tentava. A gente tentava, eu já falava logo em inglês e era muito fácil de se comunicar em inglês com todo mundo. Todo mundo falava um pouco de inglês, né? Então foi muito fácil de se comunicar. Então foram poucos os perrengues assim que a gente passou. Mas de modo geral a viagem foi fantástica. A gente faria tudo de novo, igualzinho, né, amor? Pra uma lua de mel. E é isso, gente. Nosso vídeo de hoje termina aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha. Um beijo. Tchau.